Fala galera, eu sou o Beto Vanieri e sejam muito bem-vindos a mais um podcast Metaverso. Pessoal, essa semana o nosso podcast vai ser um pouquinho diferente, eu tô aqui sozinho porque o nosso programa essa semana está completando 3 anos aqui no Canal 25. E hoje nós vamos fazer uma retrospectiva sobre todos os assuntos, temas, programas que a gente já fez aqui. Muita coisa mudou, minha voz mudou, eu cresci, o programa mudou de formato. E vamos acompanhar uma retrospectiva de todos esses assuntos que nós falamos em 3 anos aqui nesses 20 minutos. Nós começamos em meado de 2022 e desde lá muita coisa mudou. No começo eu falava bastante das tecnologias, das inovações, de cinemas, de games, no formato de 4 minutos. Agora nós estamos aqui no podcast. No nosso primeiro programa, nós falamos sobre o metaverso, que inclusive acabou levando aqui o nome do programa. O metaverso era um assunto que estava super em voga em 2022, todo mundo só falava disso, era um tema que chegou realmente para impactar as nossas vidas. Vamos dar uma olhada como é que foi. Fala galera, sejam muito bem-vindos ao Metaverso. Eu sou o Beto Vanier, tenho 13 anos e vou estar aqui toda semana trazendo tudo que interessa pro pessoal da nossa cidade. Hoje eu quero estar falando com vocês sobre o Metaverso, que inclusive é o nome do nosso programa. Mas aliás, vocês sabem o que é Metaverso? É a junção entre as palavras meta, que significa além, e verso, que significa universo. E esse termo é usado normalmente para descrever uma espécie de mundo alternativo digital, e ele será o próximo estágio da internet. Isso é bem da hora, né, pessoal? Um tempo depois eu falei sobre o ChatGPT, que era uma das maiores revoluções do mundo na época, naquele comecinho de 2023, final de 2022. E é um site, um aplicativo que até hoje impacta diretamente nas nossas vidas, no nosso trabalho, nas apresentações da escola. Vamos lembrar como é que foi. Galera, hoje nós vamos falar sobre o assunto do momento, que é o ChatGPT. Vocês já ouviram falar nele? Sabem o que ele pode fazer? Para começar, ele está tirando o sono da Google. Vocês podem imaginar nisso, tirando o sono de uma das maiores empresas do mundo? Quem não já ligou num banco, serviço de compras, lojas e encontrou uma gravação que te faz um monte de perguntas? É isso que chamamos de chatbot, ou seja, um programa de computador para simular um ser humano numa conversa. Pois bem, o ChatGPT é um novo tipo disso, lançado pela empresa de inteligência artificial OpenAI. A empresa foi fundada inicialmente pelo Elon Musk, mas que recebeu dinheiro de muitas gigantes da tecnologia. Outros temas que eu sempre abordei aqui para vocês, eu sempre falei de gênios da cultura, dos esportes, como o Walt Disney, que acabou criando talvez a maior empresa da história do entretenimento, com filmes, séries, produções, que até hoje nós vemos. Fiz um programa também inteiro sobre o Ayrton Senna, talvez o maior ídolo da história do Brasil, que impressionou a todos ali na década de 80, 90, com a sua genialidade dentro do mundo do automobilismo, da Fórmula 1. Vamos recordar como é que foi. Galera, queria falar hoje de um brilhante sonhador que conseguiu ser parte da vida das pessoas do mundo inteiro. Vocês sabem de quem eu estou falando? Eu estou falando de Walt Disney, que junto de seu irmão Roy fundaram a Disney. Eles começaram como uma pequena produtora de desenhos e hoje essa mesma empresa fatura mais de 70 bilhões de dólares, sendo o maior conglomerado de mídia e entretenimento do mundo. Desde criança, Ayrton sempre demonstrou uma paixão inigualável por carros. Sua habilidade e talento o levaram a conquistar 3 títulos mundiais de Fórmula 1, tornando-se um ídolo nacional e internacional. Sua rivalidade com Alain Prost marcou uma época e elevou o nível das competições. Mas além das vitórias, era conhecido por sua personalidade forte e o seu compromisso com as causas sociais. E claro, não poderia deixar de falar ao longo de toda essa jornada das grandes empresas que impactam o nosso dia a dia, sempre contando a história delas, como a Amazon, do Jeff Bezos, que transformou completamente a entrega de produtos nas nossas casas, a Apple com seus computadores, celulares, iPhones, a Netflix, que até hoje nós utilizamos como uma das maiores fontes de entretenimento do mundo. Falamos também do Google, do TikTok, que talvez está se tornando uma das maiores redes sociais do mundo. Vamos conferir como é que foi? O Met,
o novo chatbot da Amazon que promete revolucionar a forma como interagimos com as máquinas. O Max, ele é muito mais do que um simples chatbot. Ele é um gigante da inteligência artificial treinado em um conjunto de dados colossais de textos e códigos, capaz de realizar tarefas complexas e ter conversas incrivelmente naturais. Vocês já pensaram em como a internet transformou nossas vidas? Redes sociais, notícias, compras, tudo isso está a apenas um clique de distância. E por trás de toda essa revolução digital está a Meta, uma das maiores empresas de tecnologia do mundo, que é dona de WhatsApp, Instagram e Facebook. Tudo começou em um dormitório de Harvard, no ano de 2004, quando um jovem estudante chamado Mark Zuckerberg criou uma plataforma online para conectar os alunos da universidade. Essa plataforma se tornou um sucesso instantâneo e em pouco tempo se expandiu para outras universidades dos Estados Unidos. Daí, com o nome de Facebook, a rede social conquistou o mundo. Todos sabemos que a educação está em constante evolução, buscando maneiras de se adaptar às necessidades dos alunos e preparar as novas gerações para os desafios do mundo atual. O Apple Vision Pro e a computação espacial representam um marco nessa jornada, prometendo revolucionar a forma como aprendemos e ensinamos. Imaginem um mundo onde livros ganham vida com animações e modelos 3D, onde experimentos científicos se tornam interativos e onde visitas a locais históricos se transformam em viagens imersivas. Essa é basicamente a promessa da realidade aumentada com o Apple Vision Pro. Imagine uma tela inteligente que se move como você quiser, se adaptando às suas necessidades a cada momento. Essa realidade pode estar muito mais próxima do que imaginamos. Este novo dispositivo da Apple combina o melhor dos mundos: a praticidade de uma tela touchscreen e a flexibilidade de um braço robótico. Com um design minimalista e elegante, típico da Apple, essa inovação promete transformar a sua mesa em um espaço de trabalho ainda mais dinâmico e personalizado. A tela, com alta resolução e cores vibrantes, oferece uma experiência visual incrível. Mas para mim, o grande diferencial está no braço robótico, que permite ajustar a tela para qualquer ângulo e altura. Muito legal, né, gente? Pessoal, mas antes da gente continuar aqui com a nossa retrospectiva, que tá ficando bem legal, bem emocionante desses últimos 3 anos aqui no canal 25, vamos para um breve intervalo, voltamos já. Hospital Veterinário Dog Saúde, ambiente acolhedor, onde seu animalzinho se sente em casa. Na recepção, é possível fazer novos amigos. Além do espaço para o atendimento dos cães, conta ainda com o espaço dedicado para o atendimento dos gatinhos, o Cat Saúde. Atendimento com muito carinho, com veterinários de plantão 24 horas por dia. E ainda, uma equipe de especialistas. Com uma estrutura completa e modernos equipamentos para exames, o seu animalzinho é diagnosticado no local e muito rapidamente. E ainda, conta com estacionamento coberto para o conforto e praticidade dos nossos clientes. Hospital Veterinário Dog Saúde, um lugar pensado para você e seu pet. Aqui, o seu animal faz parte da nossa família. Rua Rangel Pestana, 1178, Centro. Pessoal, voltamos aqui com o nosso podcast. Para quem está chegando agora, hoje a gente está fazendo uma edição especial, não tem nenhum convidado, que nosso programa essa semana está completando 3 anos aqui no canal 25. Foram quase 140 programas. Quero agradecer muito a vocês e vamos continuar aqui com a nossa retrospectiva. Pessoal, um dos programas que mais me marcou foi quando nós falamos da robótica. Eu expliquei para vocês a diferença entre os robôs humanos e os robôs industriais, além, claro, dos princípios do Isaac Asimov, falei também da história da robótica, do futuro. Vamos conferir como é que foi. Esse foi um dos programas que mais me marcou aqui no canal 25. Vamos falar hoje dos chamados robôs humanoides. Quando falamos de robôs humanoides, a primeira imagem que vem logo na nossa cabeça
é do R2-D2, do C-3PO, lá do filme Star Wars. Eles são muito legais. Mas ainda estamos muito longe disso, mas avançando em passos largos. Para falar de robôs inteligentes, não podemos deixar de citar o fantástico escritor de ficção científica Isaac Asimov. E o que pouca gente sabe é que ele criou uma nova lei muitos anos depois, a chamada Lei Zero. Ela diz o seguinte: um robô não pode causar mal à humanidade ou, por omissão, permitir que a humanidade sofra algum mal. Já imaginou um futuro onde os robôs com aparência humana vão realizar tarefas do nosso dia a dia? Pois é, essa realidade está muito mais próxima do que imaginamos. Mas afinal, o que são esses robôs? Na verdade, eles são robôs projetados para terem a aparência e, em alguns casos, a capacidade de se mover como ser humano. Eles são equipados com sensores, atuadores e sistemas de inteligência artificial que permitem realizar diversas tarefas. Desde simples como pegar um objeto, até mais complexas como interagir socialmente. Imagine aí, robôs realizando tarefas perigosas em fábricas, dando assistência a médicos em cirurgias ou até mesmo sendo nossos companheiros em casa. E é nesse cenário que a Tesla, empresa do Elon Musk, entra com tudo no jogo. O Optimus, robô humanoide da Tesla, promete revolucionar o mercado. Com um design elegante e capacidades impressionantes, o Optimus tem como objetivo ser um robô útil e acessível a todos. Vocês já imaginaram um hospital onde os médicos são robôs? Pois é, isso já está se tornando uma realidade. A China está investindo pesado em inteligência artificial e um dos resultados mais impressionantes é o desenvolvimento de hospitais totalmente operados por IA. Os hospitais inteligentes são equipados com a mais alta tecnologia, utilizando da inteligência artificial para realizar diagnósticos, prescrever tratamentos e até mesmo realizar cirurgias. A ideia é oferecer um atendimento médico mais eficiente, preciso e personalizado para os pacientes. Muito interessante, hein, pessoal? E um dos projetos mais ambiciosos nessa área é o Agent Hospital, uma iniciativa pioneira da Universidade de Tsinghua, na China, que representa um salto quântico na medicina digital. Essa plataforma de saúde virtual, operada integralmente por inteligência artificial, simula um ambiente hospitalar completo. Através de algoritmos avançados, médicos virtuais podem realizar diagnósticos precisos a partir de uma vasta base de dados médicos, propondo tratamentos personalizados e monitorando a evolução dos pacientes em tempo real. E claro, pessoal, falamos também de várias das tecnologias inovadoras do nosso dia a dia, como a impressora 3D, que revoluciona a forma como nós construímos objetos, utensílios e futuramente até nossas casas, na construção civil. Falamos também do óculos de realidade virtual, que naquela época estava super em voga com o metaverso, com óculos da Apple Vision Pro. Também falamos de uma coisa que até hoje poucas pessoas escutam falar, que é o projeto CRISPR, é a biotecnologia trabalhando sempre com melhoramento genético. Vamos lembrar aí para quem perdeu, para quem não viu esses programas. Hoje, vamos mergulhar no incrível mundo da impressão 3D e descobrir como essa tecnologia está mudando a indústria da construção. A impressão 3D é como uma escultura virtual. A partir de um modelo, uma máquina deposita camadas sucessivas de materiais, como plástico ou concreto, até dar forma ao objeto. É basicamente como imprimir um bolo em 3D, camada por camada até a forma desejada. As aplicações da impressão 3D são infinitas, desde a criação de protótipos rápidos até a produção de peças para aviões e carros. Mas é na construção que essa tecnologia está causando um verdadeiro impacto. Uma das grandes vantagens da impressão 3D é que ela democratiza a produção. Qualquer pessoa com acesso a uma impressora e um software de design pode criar objetos personalizados. Imagine só, poder imprimir sua própria casa ou um móvel exclusivo para sua sala de estar. Um mundo onde você pode interagir com hologramas, realizar videoconferências em ambientes virtuais realistas e acessar informações instantaneamente. Tudo isso através de um par de óculos elegantes e discretos. Esse futuro está muito mais próximo do que imaginamos, graças ao lançamento do Meta Orion, os óculos de realidade aumentada mais avançados já criados. Com o Orion,
A Meta nos convida a experimentar uma nova forma de interação com o mundo. Através de uma tela de alta resolução e um campo de visão ampliado, podemos visualizar informações e elementos digitais sobrepostos ao mundo real. Já falamos aqui muito da inteligência artificial, do que ela pode fazer, da fronteira da pesquisa e também dos perigos que os cientistas afirmam para o futuro da humanidade. Ela já está no nosso dia a dia, mas em muito breve será parte integrante das nossas vidas, como o celular é hoje. Por isso temos muitas opiniões controversas. Uma delas é o brasileiro Miguel Nicoleles. Para quem não sabe, ele é um médico e cientista considerado um dos 20 maiores do mundo em sua área. Numa recente entrevista a um grande jornal paulista, ele afirmou que acredita que todo esse boom da inteligência artificial não passa de marketing para explorar o trabalho humano. Ele afirma que acha um absurdo as pessoas dizerem que os modelos, como o ChatGPT, são 10 vezes mais inteligentes que um ser humano. Segundo ele, na verdade, nossa inteligência é resultado de anos de evolução e não pode ser comparada a mecanismos computadorizados em código binário, como o utilizado pela inteligência artificial. E, gente, olha que interessante, ele fez ainda a sarcástica afirmação que a inteligência artificial não é nem inteligente nem artificial. Para ele, essa inteligência foi criada por nós e é um produto programado também por humanos, com conhecimentos advindos do homem. O algoritmo pode andar e fazer coisas, mas não são inteligentes por definição, declara o neurocientista. Gente, hoje eu queria falar de uma das áreas mais brilhantes da tecnologia, a biotecnologia. A palavra se refere ao uso de organismos vivos ou partes deles para produzir bens e serviços que beneficiam a humanidade. A biotecnologia tem uma ampla gama de aplicações. Vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas. Na produção de alimentos, a biotecnologia é usada desde a antiguidade, quando as pessoas começaram a fermentar sua comida para conservá-las. Hoje em dia, ela é muito usada para criar alimentos mais nutritivos e mais saudáveis, bem como para aumentar a produtividade agrícola. Já na medicina, ela tem um papel extremamente importante no desenvolvimento de novos medicamentos e tratamentos. E além disso, a biotecnologia ajudou de forma decisiva no desenvolvimento das vacinas contra o Covid, salvando muitas vidas pelo mundo. E mais recentemente, no início desse ano de 2025, o nosso programa, que tinha aquele antigo formato de 4 minutos, como vocês viram anteriormente, ele virou esse podcast aqui. E desde lá nós temos recebido médicos, empreendedores, já recebemos até padre aqui, sempre tentando trazer o melhor conteúdo, o melhor conhecimento para vocês. Vocês podem ter certeza que esse podcast vai continuar por muito mais tempo, sempre trazendo informação, profissionais, sempre focando em entreter e dar mais conhecimento a vocês. Vamos relembrar alguns dos pontos chaves do nosso podcast até aqui nesse ano. Fala galera, eu sou o Beto Vanier e sejam muito bem-vindos a mais um podcast Metaverso. Pessoal, essa semana nós vamos ter a honra de receber mais uma vez o Roberto Barros, um especialista em geopolítica. Tudo bem, Roberto? Obrigado, Beto, pelo convite. Mais uma vez, é sempre um prazer estar aqui com você. Eu que agradeço a sua participação. Você, na última vez que você esteve aqui, você falou dos conflitos geopolíticos do mundo, né? Mas parece que agora a coisa tá pior. Explica pro pessoal que não assistiu os últimos podcasts, meu e seu, o que é a geopolítica? Então, a geopolítica é uma ciência que tenta entender a relação entre os estados, os países. Ela vai misturar poder, política, território, geografia. Na prática, ela vai prover aos estados estratégias de autodefesa, de sobrevivência. O grande problema da geopolítica é que quando um estado se vê ameaçado ou pensa que pode ser ameaçado, ele vai tomar uma série de estratégias, ele vai fazer uma série de estratégias para se defender desse possível ataque. O grande problema é que o outro estado do lado de lá, vendo esse estado se rearmar e etc., ele também vai fazer. E é assim que as coisas crescem e, na prática, chegam a conflitos. Pessoal, essa semana nós vamos ter a honra de receber o padre Adriano Zuculin.
Tudo bem, padre? Tudo bem, Beto, graças a Deus. Opa, já quero agradecer a sua participação aqui no podcast, já estava querendo te chamar faz um tempo. E começa pra gente então falando um pouco do que é o conclave que a gente viu recentemente, né? Não tem nem um mês. E qual que é a importância dele dentro da Igreja Católica? Olha, o conclave é uma assembleia, digamos, entre aspas, né, de cardeais que se reúnem em Roma. Os cardeais do mundo inteiro são chamados, não é? A este conclave. Conclave quer dizer com chave, né? É um espaço onde fecha-se para esta assembleia, né? Dos cardeais, quando um papa é falecido ou quando ele renuncia. Daí é convocado todos esses cardeais para esse conclave, para esta reunião, essa assembleia de cardeais, para eleger um novo papa. Pessoal, essa semana a gente vai receber um cara que já foi 3 vezes Ironman, é maratonista e já participou de vários campeonatos mundiais de triatlo. Com vocês, André Pisinato. Tudo Boa bem, tarde. André? É um prazer estar sentado aqui Opa. e vamos bater um papo. Legal, legal. Deu uma resumida aqui no seu currículo, mas fala um pouco mais pro pessoal da sua trajetória no esporte, da sua carreira, das competições que você já participou. Eu fiz meu primeiro triatlo em 2005 Legal. e depois daí nunca mais eu parei. Então, me formei em educação física, trabalho com treinamento, sou atleta ativa até hoje, então tenho mais de 20 anos aí trabalhando com performance e saúde no esporte. Legal. Hoje vamos falar de filosofia, vamos falar um pouco de rádio. Vamos lá? Vamos embora. Você que manda. Van, pra gente começar nosso papo, explica pro pessoal aqui o que é a filosofia e qual que é a importância dela no mundo, nas nossas vidas. Pô, essa pergunta é bem legal, porque eu acho que ela tem muitas e muitas respostas e ao mesmo tempo que não vai responder nada também, né? Mas a filosofia é isso, ela não está muito preocupada com as respostas. Ela está sempre preocupada com as perguntas, com as questões. Filosofia é uma coisa que foi criada pelo ser humano, porque quando você estuda filosofia, alguém pergunta, mas que você estuda filosofia? A pessoa fala, filosofia, parece que é uma coisa de outro mundo, coisa dos extraterrestres, uma coisa que não é... Não, mas é uma coisa de humano para ser humano, para o ser humano que começou a se questionar por que o dia é claro, a noite é escura, por que a chuva cai dessa maneira, não cai de outra, porque o vento venta, não sei o que e tal. E depois passou a questionar as questões humanas, as nossas questões. De onde nós viemos, o que fazemos aqui, para onde vamos, por que eu sou desse jeito, por que você tem o seu jeito, porque às vezes o meu jeito é diferente do seu e do outro e tal. Pessoal, no programa dessa semana a gente vai receber o Rodrigo Campos, um empresário, um economista e de quebra ainda faz parte do Núcleo de Jovens Empreendedores da Ciesp, que é um centro integrado das indústrias de São Paulo, não é mesmo? É isso. Tudo bem, Rodrigo? Muito obrigado pela sua participação aqui. Obrigado, Beto. Para a gente começar, se apresenta aqui pro pessoal, fala um pouco das suas empresas. Eu sou do ramo das indústrias, né? Minha família, estamos há 45 anos no mercado, segmento de construção civil, então trabalha com aço e já passamos por vários cenários aí nesses ciclos econômicos que o nosso país traz de desafio para nós. É verdade, né? Muito desafiador aqui o Brasil. Sim. O Brasil, ele é um país que não tem uma cultura que incentiva a pessoa a empreender, né? O que a pessoa é treinada no Brasil? Você vai lá, você faz uma faculdade, você vira um funcionário, né? Mas ninguém vê... Não tem um incentivo para a pessoa se tornar empreendedora, né? O que você acha disso? Eu acho que tá mudando bastante, né? É até uma própria necessidade do governo, porque cada vez mais a linha ali da aposentadoria vai ser um problema, então Sim. eu acredito que tende a fomentar cada vez mais esse empreendedorismo. Né? Sim. Acredito que se nós tivéssemos da base alguns estudos, aulas de gestão financeira que a gente não tem, de empreendedorismo, eu acho que ajudaria muito isso a desenvolver no país, porque é o futuro, eu acredito que isso é extremamente necessário. Exatamente. E pessoal, nossa retrospectiva vai chegando ao fim. Quero agradecer a todos vocês que nos acompanharam durante todos esses 3 anos. Foram anos de muito aprendizado, de melhoria. Eu mudei muito, creio que vocês também mudaram. Quero agradecer também a Deus pela oportunidade de estar aqui no Canal 25, sempre transmitindo o melhor conteúdo a todos vocês. Vocês podem continuar acompanhando o nosso podcast aqui, eu tenho certeza que eu vou dar sempre o meu melhor para vocês, com conhecimento, com entretenimento.
Mas é isso, pessoal. Obrigado por vocês que acompanharam essa retrospectiva. 3 anos em 20 minutos, ficou muito legal. E é isso, nos vemos na próxima edição do podcast Metaverso. Falou, galera!